Como pode um jovem conservar pura a sua vida? Assim inicia a leitura do Salmo do dia de hoje. Salmo este que serve para este momento de reflexão na palavra do Senhor, no encerramento deste primeiro encontro distrital de liderança da GELB de Mate, também culto da nossa congregação Concórdia, onde nós queremos refletir como estamos lidando com a palavra de Deus. Que Deus esteja nos abençoando e nos orientando hoje e sempre. Amém. O salmista, ele responde esta pergunta que ele faz. Ele diz: é só obedecer os teus mandamentos. Na realidade, este salmo é uma conversa do salmista com o Senhor. É um salmo, todo o Salmo 119, ele é um texto muito especial, pois ele é dividido em blocos. Cada 8 versículos faz um bloco do salmo. Cada um destes 8 versículos de cada bloco, ele inicia com a letra hebraica do alfabeto, os 8 primeiros versículos com a primeira letra, os 8 seguintes com a segunda, e vai até o último bloco, 22 blocos neste salmo, o que torna esse texto um texto muito belo e importante para a nossa vida cristã. E hoje, então, nós temos este segundo bloco, que fala sobre guardar a palavra de Deus no coração. E o salmista, quando está orando ao Senhor, e ao escrever este salmo, ele mostra que nós devemos obedecer aos mandamentos de Deus. Nós devemos seguir as suas orientações, seguir os seus mandamentos. E no início deste culto, nós confessamos os nossos pecados justamente porque não conseguimos obedecer os mandamentos de Deus. Não cumprimos a sua lei. E aquele que não cumpre a lei merece condenação. Logo, todos nós que estamos aqui, todas as pessoas do mundo merecem condenação. Todos nós merecemos ir para o inferno. E não devemos tapar o sol com a peneira e dizer: não, mas veja só como eu sou bom, veja só nossas crianças como são inocentes. Todos nós, por natureza, merecemos a condenação. Para nós é impossível nos salvar. Como nós ouvimos no relato do Evangelho, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o ser humano ser salvo por suas obras. Mas como pode um jovem conservar pura a sua vida? Como que nós podemos ter pureza na nossa vida se somos pecadores, se nós transgredimos a lei? Nós precisamos de algo que venha de fora. Nós precisamos da ação de Deus em nossa vida. Já no início da leitura da palavra de Deus, há um versículo que diz: santos sereis, porque eu, o vosso Deus, sou santo. Deus quer que nós sejamos santos. Esse texto está em Levítico. Também será o texto base do nosso congresso de jovens no ano que vem aqui em Primavera do Leste, onde nós iremos falar sobre santidade. E nós então, ao olharmos esse texto, nós podemos ter duas reações. Eu sou santo porque Deus é santo, ou seja, eu vou tentar ser igual a Deus, o que não conseguimos. Ou eu sou santo porque Deus habita em mim. Eu sou revestido pelo Senhor. Quando fomos batizados, o Espírito Santo habitou em nosso coração, nos tirando, nos arrancando das mãos do diabo e nos dando a fé salvadora. Fé essa que nós pudemos ver as nossas crianças testemunhando esta fé, dizendo: eu estou vindo aqui à frente ouvir a palavra do Senhor, o meu Senhor, o meu Salvador. Por isso, ao ouvirmos esta pergunta, como pode um jovem conservar pura a sua vida?
E esta pergunta não é só dirigida para os jovens que estão aqui reunidos para o encontro distrital de liderança, para os jovens da congregação ou aqueles jovens que nos visitam. Essas palavras são dirigidas para todos nós, porque nós também já fomos jovens um dia, ou ainda somos jovens no estado de espírito. Como que nós podemos conservar pura a nossa vida? É só obedecer aos mandamentos de Deus. E então o salmista diz assim: eu procuro te servir de todo o coração, não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. O salmista não está dizendo aqui eu não me desvie, que eu tenha força de não me desviar. Ele diz: Senhor, não deixes que eu me desvie. Ou seja, nós temos que estar apegados ao Senhor. Eu tenho que estar firmado em Cristo. Eu tenho que viver a minha fé em Cristo, alimentando esta fé pelos meios que o Senhor me dá. E a palavra de Deus é um meio. Falarmos para as pessoas que estão ao nosso redor do amor do Senhor. Cristo morreu na cruz e fez o impossível. Perdoou os meus pecados. É isto que Cristo fez ao morrer na cruz. E nada nem ninguém pode estar à frente de Cristo. O primeiro mandamento é dito assim: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. E o reformador da igreja, Martinho Lutero, explica este mandamento com as seguintes palavras: devemos temer e amar a Deus e confiar nele acima de todas as coisas. Não há ninguém que nós podemos confiar mais do que o Senhor. A nossa salvação está nas mãos de Deus. Ele fez o impossível por nós. Ele se entregou na cruz aonde nós deveríamos estar entregues. Ele sofreu o que nós deveríamos sofrer. Para o quê? Para que nós vivamos a nossa vida aqui neste mundo, certos do descanso eterno que o Senhor tem para nós. Sim, a vida eterna é um descanso da nossa vida pecadora aqui neste mundo. Nós ouvimos na leitura da carta aos Hebreus o escritor falando sobre esse descanso. E ele coloca a comparação para o povo de Israel que havia sido libertado do Egito. Os hebreus haviam sido libertados ali do Egito, da sua escravidão, texto que nós temos registrado a partir do livro de Êxodo, na Bíblia. E eles então peregrinaram pelo deserto. E muitos, infelizmente, não entraram na terra prometida que o Senhor havia prometido, porque eles não confiaram no Senhor, não tiveram fé, foram teimosos, reclamaram, acharam que eles tinham a razão. Quando queriam carne, ficaram reclamando com o Senhor, ficaram querendo o que os outros povos tinham, ficaram com medo da orientação do Senhor. E Deus por 40 anos protegeu, guiou aquele povo. A palavra de Deus nos diz que os pés deles, 40 anos caminhando, não se incharam e nem as suas roupas desgastaram. Será que nós ainda temos roupas de 40 anos atrás? Será que nós não ficamos cansados às vezes de uma semana só caminhando, subindo e descendo escada? E mesmo assim não abandonamos o Senhor, continuamos fiéis a Ele, porque sabemos do seu descanso prometido, o que para nós é impossível, mas para Ele é possível. Por isso, ao voltarmos às palavras deste salmo, a esta pergunta tão importante nos nossos dias: como pode um jovem conservar pura a sua vida? Nós lembramos, é só obedecer aos mandamentos de Deus. Aqui não está falando que a pureza, ela está em não cometer nenhum pecado, não ter a natureza pecadora em si. Aqui está falando em obedecer aos mandamentos de Deus. E ao obedecer os mandamentos de Deus, eu coloco Ele em primeiro lugar na minha vida. Quando eu cometer um erro, quando eu pecar, e olha que nós vamos fazer muito isso, jovens que estão participando aqui do encontro,
Vocês já cometeram muito pecado e ainda vão cometer muito mais. Assim como todos nós vamos fazer isso. Mas a pureza para a nossa vida está no Senhor. É obedecer a sua palavra, ou seja, quando pecarmos, não acharmos que nós temos que compensar com uma boa obra, que aquele pecado vai estar pago. Não. Quando nós cometermos pecados, nós temos que nos arrepender. Temos que ter tristeza, temos que dizer, que besteira que eu fiz, que coisa errada. Eu não quero mais fazer isso. Estar verdadeiramente arrependido. Quer dizer, não gostar de cometer erros. E os textos de hoje nos levam à reflexão também de que muitas pessoas colocam a sua confiança aqui no material, na sua vida material e alguns mais especificamente nas riquezas. E quando se coloca a sua maior confiança nas coisas materiais, você está pecando contra o primeiro mandamento e, consequentemente, contra todos os outros. E a sua vida não será pura. Não conseguirá conservar pura a sua vida. Por isso, nós temos que fazer uma reflexão em nossa vida. Nós temos que olhar aonde está o nosso coração. Nós temos que realmente, desde a mocidade, confiar no amor de Deus. Talvez eu diria, até antes, desde a nossa infância, estarmos confiando no Senhor. Nós podemos dizer, mas pastor, eu perdi este período. Não tive estes momentos. Infelizmente, muitos de nós passamos por isso. Muitos de nós não tivemos o privilégio de crescermos cercado pela palavra de Deus. Muitas vezes, muitas pessoas não tiveram também a preocupação de pais e de pessoas queridas de trazerem eles a comunhão do Senhor desde cedo. E isto é um risco. Estar longe do Senhor leva à condenação. Mas a palavra de Deus nos diz do hoje. O hoje é o momento. Agora é a hora. E é interessante muitas vezes observar que pessoas que talvez tiveram uma vida desregrada, longe do Senhor, no começo da sua vida, ou quando abandonaram a sua vida de fé, e depois foram alcançados pelo amor de Deus. O impossível aconteceu na vida deles. Eles foram convertidos pelo Senhor. Estas pessoas abraçam a fé cristã e não querem mais largá-la. E algumas pessoas, quando crescem na vida cristã, vivendo o milagre de Deus diariamente na sua vida, muitas vezes não valorizam este milagre, porque aquilo é o normal na sua vida. E estes correm muito risco de banalizar a palavra de Deus. Aqueles que foram libertos da escravidão no Egito, eles testemunharam atos absurdamente maravilhosos de Deus. As 10 pragas que Deus mandou para punir o Egito. Deus abrindo o mar vermelho para eles passarem. Ontem nós sofremos com muita chuva que nós tivemos aí no nosso encontro. E o povo de Israel passou seco com 2 paredes de água. Foram alimentados com pão que caía do céu. Como eu já citei, as roupas não se desgastaram, seus pés não ficaram inchados. E mesmo assim abandonaram ao Senhor. Enquanto outros, como o malfeitor que foi crucificado ao lado de Jesus, ele recebeu este Senhor na sua vida e disse: lembra-te de mim no paraíso. Nós temos que refletir na nossa vida. Como pode um jovem conservar pura a sua vida? Como nós podemos conservar pura a nossa vida? É simples. É só obedecer aos teus mandamentos. E obedecendo aos mandamentos de Deus, nós temos o descanso de Deus.
já aqui neste mundo. E este descanso não é que nós vamos esticar os nossos pés e não precisamos fazer nada. Esse descanso é, nós somos consolados. Nós não ficamos mais aflitos por causa da morte. Nós temos a certeza do perdão dos nossos pecados. Nós vivemos e aproveitamos a nossa vida, até como nós cantamos no hino inicial deste culto, sendo sal da terra, a luz do mundo, porque Jesus disse isso. E se nós somos sal da terra e luz do mundo, nós vamos proclamar isto para as pessoas que estão ao nosso redor. Nós vamos falar para aqueles que estão ao nosso redor que Jesus fez o impossível por nós. Ele perdoou os nossos pecados e assim então nós podemos manter pura a nossa vida. Não por nós mesmos, mas por Cristo Salvador. Porque Ele se entregou em meu lugar. Ele pagou o preço dos meus pecados. Ele me libertou, me arrancou das garras do diabo. Mesmo merecendo a condenação eterna, em Cristo nós somos perdoados. Por isso o salmista, ele continua nos dando mais algumas orientações para a nossa vida. Ele diz assim a partir do versículo 11: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então nós temos que guardar esta palavra, viver esta palavra. Eu te louvo, ó Senhor Deus. Louvarmos a Deus, bendito seja o Senhor, graças a Deus que Ele veio em nosso lugar e nos perdoou. Ele pede, ensina-me as tuas leis. E o Senhor está diariamente nos ensinando. E nós temos que cuidar para nós não cairmos em pessoas que querem nos ensinar coisas diferentes de Deus. Nós temos que ouvir a lei do Senhor, nós temos que ouvir a sua palavra, os seus ensinamentos, que a salvação é única e exclusiva em Cristo. Nós não podemos nos ajudar, não há uma autoforça, não há uma autoajuda dentro de nós. Nós precisamos da ajuda que o Senhor nos manda no batismo. É importantíssimo lembrarmos da palavra do Senhor diariamente. Por isso ele diz: costumo repetir em voz alta todas as ordens que tens dado. Quantas e quantas vezes nós não nos pegamos cantando músicas que são as músicas mais conhecidas, as músicas da moda, os sucessos. E muitas vezes nós ficamos com vergonha se nós estamos falando em voz alta a palavra do Senhor. Nós temos que repetir em voz alta: o Senhor é o meu Salvador, graças a Deus eu tenho perdão, louvado seja o nome do Senhor. E para o final, o salmista escreve assim neste bloco: fico mais alegre em seguir os teus mandamentos do que em ser muito rico. Estudo as tuas leis e examino os teus ensinamentos. As tuas leis são o meu prazer, não esqueço a tua palavra. E por que o salmista faz isso? E ele nos orienta a fazer também, porque isto nos dá o descanso do Senhor. Continuamos em nossa fadiga, em nossa luta. Estamos tristes quando passamos por dificuldades, quando perdemos alguém querido, ficamos tristes. Não há problema nisso. Mas nós não podemos esquecer as promessas e o amor de Deus. Deus nos promete que todo aquele que Deus der a Jesus, Jesus nunca irá lançar fora. Em todos os momentos da nossa vida em que ouvimos a palavra de Deus, somos confortados, somos alimentados, nós estamos na presença do Senhor. E Ele não irá nos lançar fora. Muito pelo contrário, Ele irá nos proteger, Ele irá nos abençoar e Ele irá nos conduzir para o descanso eterno. Graças a Deus, alguns já estão no descanso eterno, já estão vivendo na promessa do Senhor.
não irão mais passar por sofrimento, por dor, por angústia aqui neste mundo, e nem irão correr o risco de perder a sua fé. Mas nós estamos aqui, nós ficamos aqui, e nós devemos voltar e ouvir o que o salmista está nos orientando para nós conservarmos pura a nossa vida, ou seja, estarmos apegados ao Senhor, ouvirmos a sua palavra e fortalecermos a nossa fé. Para concluir, eu gostaria de trazer algumas palavras do reformador da igreja, Martinho Lutero, sobre justamente este versículo 9 do Salmo 119. Nas obras de Lutero, volume 11, tem a seguinte citação: os jovens seguem os impulsos de suas paixões, não possuem muito discernimento. Em Cristo temos a vitória sobre o diabo e contra o poder do diabo. O poder do diabo é a morte, o pecado e a consciência de culpa. Satanás reina por meio disso. Ele igualmente possui escudos e armas e aterroriza os corações com a morte, inclinando a vontade para o pecado para onde quiser. De todas essas coisas não apenas somos libertos, mas também temos a vitória sobre elas. Quem venceu o mundo também venceu o diabo. O jovem que crê em Cristo é vitorioso sobre tudo o que confere poder ao diabo. Portanto, ele tem a vitória, não de tal forma que não se sintam mais o pecado, a consciência pesada e a morte, mas porque estas coisas são vencidas, pois Cristo é maior do que elas. Certamente foram vencidas, mas não extintas. A doença começou a ser curada, mas não foi totalmente sarada. Ou seja, aquele que crê em Cristo já tem a certeza da vida eterna, mas enquanto está neste mundo, vive no mundo pecador. Vive num mundo com a consequência do pecado: morte, sofrimento, tristeza, guerra, todas as injustiças. Mas já temos a vida eterna. E o jovem que tem esta certeza na sua vida, ele luta contra todas as influências que o diabo quer fazer aparecer na sua vida para se afastarem do Senhor, para não estarem na igreja, no grupo de jovens, em congressos e encontros como este que nós estamos fazendo. Como é importante nós podermos dizer, como Bernardo disse, para Jesus é possível, porque ele disse assim, e para nós também é possível ter a certeza da salvação, pois Cristo nos perdoou. Que todos nós lidemos com a palavra de Deus de tal maneira que ela fortaleça a nossa vida e seja prioridade para cada um de nós. Amém. Convido todos a se colocarem em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.